Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O Equador, através do seu presidente Guilherme Lasso, decretou estado de exceção na data de ontem, na véspera da chegada aí do secretário americano, que vai visitar o país. Ele está fazendo visitas em diversos países aqui sul-americanos e, inclusive, os Estados Unidos já comentou sobre esse decreto que militariza completamente, coloca o exército na rua do Equador e pressiona diretamente o parlamento. Guilherme Lasso já teve aí o apoio dos Estados Unidos, após o decreto de estado de exceção. Lá não teve ninguém indo na rua para pedir que o presidente tomasse alguma atitude. O presidente pegou e fez, devido a uma onda de violência que tomou conta do Equador. E antes que perguntem, esse estado de exceção ele é constitucional, seria equivalente ao estado de sítio aqui no Brasil, porém ele independe do Congresso, algo que na Constituição brasileira, por exemplo, o presidente dependeria disso. Por exemplo, o estado de exceção levará em 60 dias e os militares poderão agir de maneira plena. O Guilherme Lasso, que é o presidente do Equador, ele acha que os agentes da lei não devem responder processo caso seja tráfico com crime organizado. Algo muito parecido com o que o Bolsonaro falava, e fala de vez em quando, mas não conseguimos avançar mais sobre isso, que é a questão do excludente de ilicitude, e seria algo parecido nos próximos 60 dias lá no Equador. Abre aspas aqui para o presidente do Equador. A lei deve intimidar o delinquente, não o policial. Senhores integrantes das forças da ordem, ajam com valentia que os caracteriza. Este governo indultará todos aqueles que forem injustamente condenados por cumprirem o seu trabalho. Esse anúncio foi feito em cadeia de rádio e televisão. O presidente ele também coloca aí o apoio às Forças Armadas, e que as Forças Armadas também dão a ele, e também pressiona o Congresso. Ele poderá apresentar 3 projetos de lei dentro desse período de 60 dias e que terá que ser analisado pelo parlamento. Se o parlamento não analisar em 30 dias de maneira acelerada, simplesmente esse projeto de lei vira lei, mesmo que o parlamento não analise. Então isso é feito em caráter de urgência, via estado de exceção, que impõe ao parlamento um tratamento acelerado de até 30 dias, e depois ele vira lei, como eu já falei. Em setembro, o presidente tinha enviado 3 reformas num único projeto, mas o parlamento, de maioria da oposição, rejeitou o texto, devolvendo ao executivo. E lá tem um dispositivo chamado Morte Cruzada. O que é Morte Cruzada? O projeto Criando Oportunidades, que é a bandeira do governo do Guilherme Lasso, que ele enviou e foi rejeitado pela oposição, parecido aqui no Brasil. Ele advertiu que os líderes da oposição, que se obstruírem as reformas, decretará a chamada morte cruzada, que é um instrumento previsto na Constituição de 2008 do Equador. A obstrução deliberada de um plano de desenvolvimento nacional é argumento para deflagrar esse inédito mecanismo. Ele ainda falou assim: o cronômetro está correndo, o decreto está pronto, se bloquearem as leis, iremos para a morte cruzada. A Constituição foi feita à medida de um hiperpresidente que ocupa esse cargo e pode antecipar-se à jogada da oposição por tentar se destituir um presidente, explica um cientista político. Então, lá no Equador e no Peru, por exemplo, os presidentes mandam, de fato. Então, por exemplo, em 2019, o presidente do Peru ele fechou o Congresso. Existe um dispositivo constitucional para você fechar, dissolver com o que acontece no parlamentarismo, quando o poder moderador ali, no caso pode ser presidente ou o rei, tem o poder de dissolver o Congresso. Então, aqui no Brasil, nós temos uma Constituição que realmente torna inviável qualquer tipo de governabilidade. O fato é que ele fez isso, colocou esse dispositivo de estado de exceção. Seria, como eu já falei, o nome, apesar de ser diferente, é algo parecido com o estado de sítio aqui no Brasil, Tem prazo, que é 60 dias, e essa morte cruzada é um dispositivo inédito, que nunca foi utilizado desde 2008.
E vale lembrar também que há uma pressão desse mesmo Congresso de oposição, né, para poder ter um tal chamado Pandora Papers, né, que é o mesmo negócio do Paulo Guedes e tudo mais. Queriam também levá-lo, o presidente, ao Congresso para dar explicações. O presidente disse que ali não tem nada de errado, né, que está tudo dentro da lei, e disse que não vai dar satisfações nenhuma e não vai comparecer ao Congresso. Então, esse aí é o Guilherme Lasso, que inclusive receberá amanhã, né, o diplomata americano, né, que está dando apoio aí para a ação desse presidente. Os Estados Unidos só fez uma ressalva, né? Os Estados Unidos disse que nas democracias, às vezes, são necessários utilizarem mecanismos, né, mais enérgicos para poder conter algum distúrbio, mas que isso não ultrapasse os poderes constitucionais. Então há essa preocupação dos Estados Unidos. Então tá aqui a notícia para vocês: Equador sob estado de exceção. Inclusive aconteceu, né, um acidente com um veleiro brasileiro agora, 2 dias aí, lá numa ponte lá no Equador. Tem que ver como é que vai resgatar esse navio. Mas a questão relembra muito o caso do Peru, né? O Peru, quando houve o Fujimori, né, ele dá, em 92 também, ele dissolve Congresso e ele dissolve Congresso, Poder Judiciário. Ele utiliza também essa questão do narcotráfico, de narcotráfico influenciando na política, né, e que isso aí estaria levando a um nível exacerbado de insegurança, muitas mortes, e ele toma uma atitude, né, de militarizar o governo. Ele dissolve, como já falei, o Congresso Judiciário, refaz tudo do zero, e o Fujimori fica até 99, né, e foi o mesmo argumento, utilizado lá no Equador. Vamos observar o que vai acontecer. E diga aí, o que você acha dessa atitude lá do presidente, que mesmo sem manifestação popular, dando autorização, algo do tipo, foi lá e tomou essa atitude drástica, já que a Constituição lá é muito mais favorável ao presidente do que aos demais poderes. Conte-me aí nos comentários, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, né? E se você puder colaborar através do Pix embaixo, a ajuda de vocês é importante. Forte abraço, tchau, tchau.